Boa tarde, pessoal. Professor Samuel. Continuando então de onde a gente parou, se vocês prestaram atenção, eu parei a última aula onde está o arquivo que eu passei para vocês. Eu entreguei para vocês um arquivo com as escalas configuradas e com os estilos de texto configurado. Então, vocês receberam o arquivo exatamente nesse ponto, tá? Com os textos e escalas configuradas. Na verdade, vocês têm um pouquinho a mais que tem cota, mas eu não vou falar de cota na aula de hoje, eu vou deixar cota para a próxima semana, porque daí a gente vai fazer 2 ou 3 aulas só sobre cota, é um tema um pouco maior. E então é um pouquinho para frente, mas basicamente a questão de texto, vocês vão estar exatamente nessa mesma parte que eu estou agora, tá? Eu vou começar, pessoal, tratando de um desenho que fosse aqui em 1 para 100, tudo bem? Então aqui, ó, configurei. Lembra lá, vou começar a anotar 1 para 100, tá? E eu vou começar aqui com o meu texto. Olha lá, agora aqui na minha aba Annotate, né, já falei disso na aula passada, usem a aba Annotate. Eu vou mudar aqui para o meu texto 2 milímetros, tudo bem? E eu vou começar aqui fazendo um texto. MT, Enter, aula, texto, anotativo. Vocês podem fazer esse exercício, tá, gente? Eu recomendo que vocês acompanhem a aula fazendo. Abre um arquivo zerado, configura as escalas, configura os textos, porque nem sempre vocês vão ter um arquivo pronto para começar. Então, vamos fixar, vamos praticar isso daí, tá? Vamos fazer essa configuração nova, do zero, certinho aí com texto novo, e vamos praticar, tá? Mesmo que você já tenha um arquivo configurado para vocês trabalharem, beleza? Então, gente, eu comecei aqui com esse texto com 2 milímetros, tá? E hoje, na aula de hoje, na verdade, o objetivo é explicar para vocês um pouco mais como funcionam esses botões e mostrar a prática aí do Annotation Scale realmente, tá? Então, vamos entender o que eu fiz, galera. Texto 2 milímetros, tá? Coloquei aqui meu texto na escala 1 para 100. Vamos lá no meu layout? Nenhum dos dois tá... Eu vou apagar aqui, ó, folhinha configurada em A3, né? Vamos lá, ó, de novo. Page Setup Manager. Modify, olha lá, ó, DWG para PDF, Full Bleed A3, 1 para 1 em milímetros, certo? Vamos lá. Eu vou começar aqui colocando um texto, tá? Colocando um viewport, na verdade, desculpa. E deixa eu desligar essa grade aqui que ela atrapalha um pouco às vezes. E vou colocar essa grade aqui em 1 para 100, tá? Samuel, meu desenho está pequenininho, não está dando para ler, o meu texto está ficando muito pequeno, eu vou vir aqui e vou aumentar o tamanho do texto, correto? Errado, pessoal. Vocês não vão mexer no tamanho do texto, tá? Por quê? Porque esse texto está com 2 milímetros quando impresso. Então, vocês têm que confiar nisso, tá? Se proporcionalmente ele está ficando pequeno ou grande comparado ao seu desenho, você pode até aumentar ou diminuir ele, trocando o estilo de texto, tá? Não troquem aqui, vocês não vão mais mexer nesse campo, tá? Por quê? Porque o nosso texto está configurado em escala notativa para ter 2 milímetros quando impresso. Não importa a escala, confiem nisso, isso está certo, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu vier aqui, ó, essa aqui é meu viewport, esse aqui é meu desenho, né? Eu vou trocar esse quadrado, porque senão fica um quadrado dentro de um quadrado, fica ruim, né? Vamos fazer um círculo aqui. Então, um círculo com 2 metros de raio. Só centralizar ele aqui, né? Então, aqui meu viewport, aqui o meu desenho. Olha lá o meu texto, tá? Aonde estão esses 2 milímetros que eu estou tanto falando? Se eu pegar aqui, ó, dist, DI, Enter, e eu medir a minha letra maiúscula, tá? Olha lá, ó. 2 milímetros. 2,01 ali, porque eu não tenho precisão de pegar 2 aqui certinho, mas vocês estão vendo que está dando exato 2 milímetros de altura. Então, 2 milímetros é a altura da minha letra maiúscula. Tinha esquecido de falar isso, tá? Sempre da minha letra maiúscula. Esse cara aqui está em 1 para 100. Vamos fazer um viewport novo? Então, ao lado aqui, eu vou fazer um viewport maior. Né? Quando eu faço o viewport, ele aparece, mas quando eu coloco aqui a escala, reparem que o meu texto sumiu, tá? Essa é uma outra grande vantagem do meu texto anotativo, tá? Por quê? Porque ele só vai aparecer na escala que ele está configurado para aparecer. E ele pode estar configurado em mais de uma escala, mas não foi o que eu fiz até o momento. Até o momento eu configurei ele para aparecer numa única escala, que foi a escala de 1 para 100. Lembra que eu falei, antes de desenhar, eu vou escolher a escala aqui? Então, comecei em 1 para 100 e toquei o barco, tá? Então, aqui quando eu vou imprimir, só aparece em 1 para 100. Beleza? Vamos com calma, eu já vou ensinar a adicionar ele em outras escalas ali. Eu vou fazer um outro texto agora. No mesmo desenho, tá? Estou usando um desenho só. Reparem que tem um desenho só. Deixa eu tirar a grade aqui também. Para tirar a grade, pessoal, é F7, tá? Eu já menciono isso sempre. Vou até arrumar esse aqui, ó. Então, esse daqui, aula texto anotativo, 1 para 100. Tá? Eu vou fazer um outro texto, tá? Reparem o seguinte, ó. Como que eu vou proceder aqui? Não precisa ser assim, tá? Eu só quero mostrar a diferença para vocês. Eu vou vir aqui, vou trocar primeiro para 1 para 50. Agora eu vou fazer um texto aqui, ó. MT, Enter, aula,
texto anotativo 1:50. Tá? Reparem que o meu texto ficou muito menor que o texto de cima. Na verdade, ele não ficou muito menor, ele ficou exatamente a metade do tamanho. Tá? Por quê? Porque este texto está em 1:50 e este texto está 1:100. Então, o que ele faz? Ele compensa para mim. Né? Vocês sabem a Black Friday? Tudo pela metade do dobro, a piada, né? Vocês conseguem entender essa piada? Tudo pela metade do dobro? O que é metade do dobro? É a mesma coisa. Né? Então, se eu estou falando que um texto, um desenho, em 1:50 é o dobro de um desenho em 1:100, né? Proporcionalmente ele é o dobro do tamanho, e o meu texto está diminuindo pela metade, eu tenho exatamente a metade do dobro. O que é a metade do dobro? O mesmo tamanho. Tá? Querem conferir isso? Vamos lá. Ó. Reparem que agora, aqui só aparece o texto que está em 1:100. A gente pode até marcar aqui, ó, grandão, para vocês não esquecerem, 1:100. Eu vou aumentar isso daqui. E esse daqui, 1:50. Reparem que aqui só aparece o que está 1:50. 1:100 está aqui em cima, ó, não aparece. E aqui só aparece 1:100. 1:50 não aparece. De novo, só vai aparecer o texto que estiver configurado para aquela escala. No caso aqui, eu comecei esse texto segurando aqui 1:100. E esse segundo texto eu comecei em 1:50. Então, aqui eu tenho 1:100, aqui eu tenho 1:50. Nesse 1:100 só aparece 1:100 e nesse 1:50 só aparece 1:50. Lembrem-se, é o mesmo círculo, tá? Mas vocês viram que aqui o desenho, o texto, né, está pela metade do dobro. Né? O texto está metade do tamanho compensando. Como assim? Se eu vir aqui ó, e eu colocar um em cima do outro, eu vou ver que o desenho está aumentando de tamanho. Lá, ó. Olha os dois círculos aqui, ó, o círculo de dentro e o círculo de fora. Né? Por quê? 1:50, 1:100. Mas reparem que o texto está com 2 milímetros, não importa a escala. Olha lá, vamos medir no número para ficar mais fácil aqui. Ó. 2 milímetros, e se eu medir esse daqui? 2 milímetros. Então, é isso que ele vai fazer para a gente. Ele vai configurar o texto para que, quando ele for impresso, ele tenha 2 milímetros, não importa a escala. E, além disso, ele permite você ser seletivo quanto a quais textos ou quais cotas vocês querem que apareçam em cada escala. Pessoal, eu sei que parece meio viagem para vocês, mas isso é muito comum. Tá? Vocês podem ter uma planta com algumas cotas e tal, uma planta, por exemplo, no executivo, que vocês vão mandar em 1:50, 1:25. E vocês podem ter essa mesma planta querendo mostrar uma implantação num terreno, com todo o terreno, e vocês tenham que reduzir a escala. Ah, Samuel, vou ter que copiar o desenho ou fazer todo o desenho de novo. Não, isso vai gerar muita informação no meu arquivo, toda hora fica copiando. Eu uso o mesmo desenho, ele já está lá, já está feito. Só que os textos não. Os textos que aparecem em 1:50 são um, os textos que aparecem em 1:100 são outros. Né? Pela quantidade de informação, a minha proporção de texto e desenho. Não é legal vocês terem um desenho muito pequeno com textos muito grandes, com um monte de texto. Então, a gente tem que equilibrar. Né? Conforme maior a escala que eu trabalho, mais espaço eu tenho para pôr textos. Por quê? Porque o meu desenho fica maior. Reparem aqui. Ó. Olha como esse mesmo texto ocupa mais espaço aqui em 1:100 e menos espaço em 1:50. Tá? Então, pode ser que vocês queiram sim fazer isso. Que vocês queiram ter textos diferentes no mesmo desenho, alguns para aparecerem em 1:50 e alguns para aparecerem em 1:100. Tá? E é assim que vocês fazem, configurando antes de pôr o texto, qual escala que vocês querem aquele texto. Tudo bem? Beleza? Essa aula eu vou parar por aqui e eu vou retomar com uma última aula, mostrando para vocês esses botões efetivamente e explicando aí como corrigir os tamanhos de texto. Tudo bem? Valeu, gente. Tchau, tchau.